Fala pessoal, garotos e garotas, homens e mulheres, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. A aula de hoje eu vou estar falando sobre algumas operações com polinômios, tá? Eu vou estar falando da adição, da subtração e da multiplicação. Vou deixar um pouco de fora hoje a divisão de polinômios, mas que também é bem simples, mas que eu resolvi deixar para outra aula. Então, sem mais delongas, primeiro vamos lá começar com a linguagem algébrica. Primeiro vamos entender um pouquinho sobre álgebra, para depois a gente chegar nas operações com polinômios. Primeiro de tudo, o que seria uma linguagem algébrica? Deixa eu escrever aqui. Linguagem algébrica. Vamos primeiro entender o que seria isso. A linguagem algébrica, pessoal, nada mais é do que o seguinte. Ela vai utilizar variáveis e incógnitas. Essas variáveis ou incógnitas geralmente são representadas por letras do nosso alfabeto. Por exemplo, se eu tiver a seguinte expressão algébrica, 2x mais 2. Aqui eu tenho o x, que é uma letra do nosso alfabeto, que representa uma incógnita ou uma variável. E como eu falei para vocês, essas incógnitas ou variáveis, elas são representadas geralmente por letras do nosso alfabeto. E aqui vale ressaltar que eu posso estar dando nome a cada uma dessas partes na minha expressão algébrica. Aqui eu tenho um número 2, que eu chamo de coeficiente. E tenho esse número 2 junto da minha incógnita ou da minha variável, que eu chamo de essa minha incógnita, essa minha variável, eu chamo de parte literal. Ou seja, de maneira bem simples, a parte que é um número, no caso o 2, eu vou chamar de coeficiente, eu também posso chamar de coeficiente numérico, e a parte que não é número, a parte que é uma letrinha, que eu já disse a vocês que é a minha variável ou a minha incógnita, eu chamo de parte literal. Já nessa segunda parte aqui da minha expressão algébrica, vocês podem reparar que eu só tenho o meu coeficiente. Como eu só tenho 2, não tenho nenhuma letra agarrada com ele, então esse 2 seria o coeficiente numérico, ou simplesmente só coeficiente. E parte literal? Não tem, não estou vendo nenhum número agarrado ao 2, então nessa segunda parte aqui, eu não tenho parte literal. Ok? Então vamos seguir mais adiante. Dito isso, eu posso começar a definir os monômios, binômios ou trinômios até chegarmos nos polinômios. Então, existem expressões algébricas com mais de um termo. Elas chamamos de binômios. Já aquelas expressões algébricas que têm 3 termos, chamamos de trinômios. E aquelas que têm 2 ou mais termos, chamamos de polinômios. Ficou claro? Não? Então vem comigo para entender aqui. Suponha o seguinte, que eu tenho x
ao quadrado mais 5x. O que é que temos aqui, pessoal? Temos uma expressão com dois termos. Temos o x ao quadrado e temos o 5x. Logo, eu posso estar chamando isso aqui de binômio de uma única variável. Deixa eu apagar aqui. Binômio de uma única variável. Por que de uma única variável? Porque se vocês observarem, eu só tenho o x como variável, porém eu tenho o x em uma parte elevado ao quadrado e na outra parte o x multiplicando 5. Então dessa forma eu chamo de binômio porque eu tenho dois termos, o x ao quadrado e o 5x. E o que seria um monômio? Um monômio seria uma expressão com apenas um termo. Um exemplo de monômio, eu posso escrever 5a ao quadrado c. Vocês percebem que eu tenho apenas esse termo aqui, ó, pessoal. Tenho apenas o termo 5a ao quadrado c. Então, nesse caso aqui, eu tenho um monômio. E o que seria um trinômio quando eu tivesse três termos? E como já foi falado, o que seria um polinômio? Um polinômio seria quando eu tenho... Primeiro deixa eu escrever aqui um trinômio, para vocês entenderem melhor. Então vamos lá. O que é que separa os termos, primeiramente? O que vai separar os termos são as operações de mais e de menos. Por exemplo, tenho aqui m ao quadrado mais 2m. Então, primeiro termo, m ao quadrado. Segundo termo, 2m menos 10. Terceiro termo, o 10. Então, eu tenho três termos. Logo, isso aqui seria um trinômio. Ou seja, três termos. Monômio, dois termos. Monômio, perdão, apenas um termo. E o binômio, dois termos. Ah, Alisson, então quer dizer que o que vai definir os termos são as operações de adição e subtração. Isso. Separou por adição e subtração, eu também separo o número dos termos. E como já foi dito, o que seria um polinômio? Um polinômio seria uma expressão algébrica com dois ou mais termos. Então quer dizer que um binômio e um trinômio é um polinômio? Sim. Se tem dois ou mais termos, então é um polinômio. Deixa eu escrever outro exemplo de polinômio aqui. X ao cubo, primeiro termo, menos 2x ao quadrado, segundo termo, mais 4x, ou também posso ter outro polinômio aqui, ó, AB, a elevado ao quadrado b, mais 12ab, mais 15. Tudo isso aqui, ó, é exemplo de polinômios. Beleza?
Só que qual a diferença aqui? Ó? Se vocês observarem esse primeiro polinômio aqui, ele tem apenas a variável x. Então é um polinômio com apenas uma variável. Se vocês observarem esse polinômio aqui de baixo, ele tem tanto a variável a quanto a variável b. Então ele tem duas variáveis. Então isso pode acontecer, tá? O polinômio pode ter apenas uma variável, ou pode ter uma, duas, três ou até mais variáveis. Ok? Então, dito isso, a gente pode partir para as operações, a adição e subtração de polinômios e a multiplicação de polinômios. Então vamos lá. Suponha que, vamos primeiro para adição e subtração de polinômios. Deixa eu só separar aqui. Adição e subtração. Adição e subtração de polinômios. Beleza. Então vamos lá. Supõe que a gente tem uma função, que a gente tem um polinômio p de x, e esse polinômio é igual a 3x ao quadrado mais 2x menos 5. E eu tenho outro polinômio, que é o q de x, que é igual a 2x ao quadrado menos 2x. Aí eu quero a seguinte operação. Eu quero somar esses polinômios. Eu quero somar px mais qx. Como é que eu resolvo essa operação? Primeiro de tudo, pessoal, a gente vai ter que separar os chamados termos semelhantes. E o que seriam termos semelhantes? São aqueles que têm a sua parte literal idêntica. Como assim? Vamos lá, vem comigo. Eu tenho aqui, ó, 3x ao quadrado mais 2x menos 5. Então eu vou escrever isso aqui. 3x ao quadrado mais 2x menos 5 mais... Quem é q de x? Q de x é 2x ao quadrado menos 2x. Beleza. O que seriam os termos semelhantes? Os termos semelhantes são aqueles que a sua parte literal, ou seja, a sua parte onde eu tenho a minha variável ou a minha incógnita, ela é idêntica. Se vocês observarem, ó, que é a minha parte literal aqui? X ao quadrado. Que é a minha parte literal aqui? X ao quadrado. Então, quando eu tenho essa semelhança, x ao quadrado aqui, x ao quadrado ali, eu chamo de termos semelhantes. Então, eu vou ter 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Aí agora vamos para essa parte semelhante aqui, ó, 2x, e aqui, ó, 2x também. Lembrando que, para ser parte semelhante, o número não precisa ser igual, tá? Nesse caso, tivemos uma coincidência do número ser 2 em ambas as partes. Mas quem precisa ser igual é apenas a parte da variável. X aqui e x aqui. Então, mais 2x. Aí, nesse caso aqui, eu tenho mais, só que aqui eu tenho o sinal de
menos. Então, mais com menos, menos. Menos 2x. E no meu caso do menos 5, eu apenas repito, né? Porque não tem nenhum termo semelhante a ele. Aí agora, pessoal, que eu juntei a minha parte, juntei as minhas partes semelhantes, eu faço o seguinte. Em adição e subtração, eu vou repetir a minha parte literal na x ao quadrado. Então eu repito o x ao quadrado e somo a minha parte numérica. 3 mais 2 igual a 5. Mais 2x menos 2x, 2 menos 2, 0. Então, isso aqui vai dar 0. Menos 5. Logo, o resultado dessa operação de polinômio é 5x ao quadrado menos 5x. E aqui eu termino a minha operação. Por que eu termino a minha operação? Porque não tenho termos semelhantes. Eu só posso adicionar ou subtrair os termos que forem semelhantes. Como? Qual a minha parte literal aqui? X ao quadrado. Qual a minha parte literal aqui? Não tenho. Então, os termos são diferentes, não são termos semelhantes. Então eu não posso fazer mais nada e a minha continha ou a minha operação acaba aqui. Vamos agora partir para a multiplicação de polinômios. Então, qual é a multiplicação que a gente vai fazer? Multiplicação. Multiplicação de polinômios. A gente vai pegar esse polinômio aqui, 5x ao cubo, e vai multiplicar por 3x y ao quadrado. Aqui é um pouquinho diferente, tá, pessoal? Da adição e da subtração. Aqui eu vou fazer operações com os termos semelhantes. Então, vamos lá. Primeiro passo. Numerozinho com numerozinho. 5 vezes 3. Tem um x aqui e tem um x aqui. Vezes x ao cubo vezes x. Y está sozinho, então só y ao quadrado. E agora, como é que eu resolvo isso? 3 vezes 5, 15. X ao cubo vezes x. Aqui é uma multiplicação de potência de mesma base. Quem é a base? O x. Então eu vou repetir o meu x. E quem são os expoentes? Expoente 3. Quando não tem nada aqui, ó, um invisível. Vou somar os expoentes. 3 mais 1, 4. E o y ao quadrado, como não tem ninguém com ele, y ao quadrado eu repito. E o resultado é esse aqui. Mas o Alisson, aqui tinha vezes e aqui tinha vezes. E você não botou nem o sinal de vezes aqui e nem aqui. Isso muda em alguma coisa? Não muda nada, pessoal. 15 vezes x à quarta vezes y ao quadrado é a mesma coisa que 15x à quarta y ao quadrado. Simples assim. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. Até a próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau.